Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Conhães, Minas Gerais. Tem uma palavra de Deus para você, Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É isso aí, tá piscando, tá gravando, tá piscation, tá gravation. Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Conhães, Minas Gerais. E que o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, venha te abençoar, venha te prosperar, venha te libertar, venha te sarar, venha fazer o impossível se tornar possível na tua vida, em nome de Jesus. Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. E eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus para você, Jó 3,25, está escrito ali assim: o mal que eu temia me aconteceu, o que eu receava veio sobre mim. Querido, quando você começa a ter medo da situação, do problema, da adversidade, da enfermidade, o inimigo fica grande contra ti. Eu tenho que entender que eu tenho que aprender a enfrentar os meus inimigos. Eu tenho que entender que eu tenho um Deus que Ele me deu autoridade. Lucas 10,19, é isso que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal. Eu tenho que entender que eu tenho um Deus, que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, que um homem mais ou menos entre 1,65 m e 1,69 m, Davi, querido, ele derrubou um gigante de quase 2,90 m até 3,20 m, dependendo da medida de côvado. Eu tenho que entender que nós temos um Deus, querido, que eu não posso viver sobre o medo. Medo eu posso ter, tem medo são bom. Tem uma cobra ali, claro que eu não vou passar perto dela. Tem um cachorro bravo ali, jamais vou passar perto dele, porque senão vai morder ou a cobra vai me picar. Agora tem medo que te traz pânico aí, querido, o diabo entra e arrebenta. Vem depressão, vem opressão, vem fobia, vem pânico, vem síndromes. E quando o Jó declara isso, o mal que eu temia me aconteceu, o que eu receava chegou até mim, querido. Ele estava falando assim: eu tinha medo de ficar pobre e ele ficou. Ele era o homem mais rico de Uz. Ele tinha medo de perder sua família num dia, 10 caixões na sua sala. Perdeu todos os 10 filhos. Perdeu a saúde. Quem não tem medo de perder a saúde? Querido, você está com a saúde imbatível. De repente você vai fazer um exame, o médico fala: opa, achei um negócio estranho aqui. Aí o coração já bate acelerado, irmão. E Jó, quando ele declarou isso, o que acontece? O inimigo, quando eu faço isso, eu dou crédito para o inimigo crescer sobre a minha vida, mas eu tenho que usar a Bíblia. A Bíblia diz assim, lá em Salmo 56, versículo 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A Bíblia diz, Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu acredito, faça isso. Entrega a tua vida para Jesus, que Ele invoca o Deus Todo-Poderoso, que Ele vai entrar na tua vida e vai trazer a paz que excede todo entendimento. O erro de Jó foi achar que era Deus, querido, e na realidade era Satanás. E muitas vezes Satanás levanta contra a sua vida com enfermidade, na sua vida financeira, tentando amarrar. Querido, você está achando que a crise do Brasil, às vezes são demônios, são obras de macumbaria, existe demônio de amarração. Não temos inimigo, maior é o que está em nós, 1 João 4,4, do que o que está no mundo. Deus é contigo, entrega a tua vida para Jesus, se você ainda não entregou. E para mim encerrar essa palavra, querido, o maior erro de Jó era 42, versículo 5 de Jó, diz assim: antes eu conheci o Senhor só de ouvir, agora veio os meus olhos. Eu tenho que aprender a ver Deus, a enxergar Deus pela fé. Hebreus 11, 27, a Bíblia diz que Moisés viu Deus invisível, e você tem que ver também. E o que acontece então, pastor? Então eu vou te falar uma história. Certa vez, um pastor foi voar de avião e no saguão ali do aeroporto estava uma criança brincando e tinha uma senhora também que ia fazer pegar o primeiro voo de avião na vida. E eles entraram no voo e sentou o pastor, essa senhora, e a criança sentou perto deles. E eles pegaram o voo, o avião começou a voar. E o avião dava turbulência, e quando o avião dava turbulência, a primeira viagem daquela mulher, ela assustou, né? Ela ficou preocupada. Eu nunca voei de avião. O dia que eu voar também, eu tenho certeza que pode vir a preocupação, mas ainda vou voar em nome de Jesus. Se não for de avião, o dia que Jesus vier, eu vou subir para encontrar com Ele nos ares. Aí aquela mulher, o que aconteceu com ela? Começou a dar turbulência no avião. Talvez você está passando por uma turbulência, você está dentro de um problema, está dentro de uma crise conjugal, uma crise financeira,
uma crise na saúde, é uma turbulência que vem na vida de qualquer um, até na minha, querido. Mas importa como que eu estou nessa turbulência. E o que aconteceu, pastor? Então aquela mulher começou a ficar com medo, e eu vinha dando turbulência, e turbulência é terrível. Quem já passou por turbulências fortes sabe que não é fácil. Eu conheço várias pessoas, minha irmã, por exemplo, mora na América, tá? Então eles falam com a gente como é que é. Amigos, amigas, já falaram como é que é a turbulência, e tem algumas que são feias mesmo, a pessoa fica com medo. E o pastor olhando aquela senhora com medo, e aquela senhora olhando a criança, em vez de ficar preocupada, em vez de ficar agitada com cada turbulência, a criança estava brincando com papel, desenhando, rindo para o pastor, rindo para a senhora, rindo ali, brincando, estava nem aí para a turbulência. Assim tem que ser você, querido, não esteja nem aí para o problema. A Bíblia diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Jesus. A Bíblia diz em Salmos 23, versículo 1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Querido, na hora que for faltar, Deus vai enviar em nome de Jesus. E o que aconteceu, pastor? Aí aquela senhora pegou, olhou aquela criança, e aquela criança tranquila na turbulência. Assim tem que ser eu, querido. Eu tenho que entender que os discípulos também passaram por isso dentro daquele barco. Eles falaram, Senhor, estamos perecendo. Jesus falou, homens de pouca fé. Acorda Jesus dentro de você, desperta ele, querido. E a Bíblia diz que Jesus acalmou o mar, acalmou o vento. E depois vem uma grande abonança, abastança. Deus quer fazer isso na tua vida. Essa turbulência na tua vida é passageira. Tua bênção vai chegar. E vai chegar com bênção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. E aí o avião pegou e pousou. Na hora que pousou, aquele pastor chegou, aquela senhora curiosa. Eu vou perguntar para aquela criança, por que não ficou preocupado? Eu quase morri, e o pastor também. Eu vou perguntar para ele. E de repente a mulher pergunta assim, ô filho, eu fiquei com muito medo da turbulência, mas você estava brincando, você não estava nem aí. Por que você não tem medo da turbulência? Sabe o que o menino falou? O menino falou assim, eu não tenho medo. Porque o meu pai é o piloto. O meu pai que é o piloto desse avião. Ou seja, querido, ele tinha tanta confiança que o pai dele tinha condições de tirar ele daquela turbulência. O pai dele guardava ele. Assim eu quero te dizer que o Pai das luzes, em que não há sombra de variação, ele guarda a tua vida. E o nosso Deus em hebraico significa Abba, Pai, Papai. Ele quer te guardar, ele quer te chamar de filho. E como que eu me torno filho de Deus, pastor querido? Não é pela religião. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 10, que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas tantos aqueles que receberam, Deus lhe deu o poder de chamar de filhos de Deus. Você só pode ser chamado filho de Deus quando você recebe Jesus como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Fora isso é criatura. Querido, o piloto, querido, é o papai. E esse piloto quer entrar nessa turbulência que você está passando e acalmar ela. E para te sarar, para te prosperar, para entrar na tua vida e dizer para você que Ele é Deus que sonda, que Ele é Deus que cuida, que Ele é Deus que tem compromisso conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O teu pai é o piloto, meu pai é o piloto. Haja o que houver, eu sei que esse Deus sempre estará comigo e contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas Goiás, Minas Gerais. É só escrever que eu retribuirei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.